provando dentro da Bíblia que o inferno existe. Talvez você já deve ter ouvido por aí alguém dizer que o inferno é uma invenção do homem. Talvez você tenha ouvido que o pastor prega só para colocar medo nas pessoas. Talvez você tenha ouvido que o inferno é uma invenção lá dos pais da igreja nos primeiros séculos. Então, nesse vídeo, eu quero passar para você aqui alguns versículos bíblicos que mostram. Eu vou mostrar para você passo a passo. Então, fique comigo até o final. O último versículo é o que vai falar mais claramente e vai comprovar. Então, se você tiver alguma dificuldade com isso, você anota aí todos esses versículos, mas o último é o mais importante. Então, vamos lá. E antes de nós começarmos, se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu like e compartilhe também essa mensagem para que outras pessoas possam ser edificadas na sua fé. Bom, Salmo, né? Os Salmos, capítulo 8, nós vamos ver no capítulo 8, versículo 17, que está escrito assim: os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Então, como você pode ver, o livro de Salmos, que é um livro do Velho Testamento, já falava sobre o inferno e afirma que os ímpios serão lançados no inferno. Talvez você já deve ter ouvido alguém falar por aí que Deus não lançará ninguém no inferno. Talvez você já tenha ouvido falar que Deus é amor, que Deus não é um vingador, que Deus não castiga. Talvez você tenha ouvido falar isso. Mas as pessoas se esquecem que o mesmo Deus que é amor, ele também é justiça, ele é fogo consumidor. Então, nós precisamos entender, né, que será que Deus não lançará ninguém no inferno, como nós temos ouvido por aí? A Bíblia Sagrada diz que Deus condenou Sodoma e Gomorra pelos pecados de sodomia. E você sabe o que é pecados de sodomia, né? Em outro vídeo eu vou estar explicando. Se você quiser um vídeo sobre isso, deixa aqui nos comentários, pedindo, pastor, faça um vídeo falando sobre o que é sodomia. Era a prática dos moradores de Sodoma e Gomorra e que era abominável. Então Deus sentenciou e eles pereceram. Deus fez cair fogo do céu. Então, aqui nós lemos que, vamos tirar uma dúvida, se Deus lançará ou não lançará alguém no inferno. Ora, a Bíblia Sagrada, ela nos mostra claramente que os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Vamos agora para o outro versículo? Vamos ver lá, Mateus capítulo 25, né? Mateus capítulo 25, versículo 41 e 46. É os dois versículos que eu separei aqui para nosso estudo, que diz assim, veja bem: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. No 41, versículo 41 do capítulo 25, fala que Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, malditos,
para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Então, esse texto, ele está se referindo quando no juízo, né, ele vai separar as ovelhas dos bodes, ou seja, aqueles que praticaram o bem e aqueles que praticaram o mal. Então, ele disse, quando você me viu com fome, não me deste comer, não foste me visitar, quando eu era estrangeiro, enfim, ele diz, então dirá a esses que ficarão à esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, agora respondendo, será que Deus não lançará ninguém no inferno? Bom, já provamos aqui, Salmo 8, versículo 17, que Deus lançará os ímpios no inferno. E agora, Mateus capítulo 25, versículo 41. Sim, Deus lançará, né, no lago, no fogo eterno. A Bíblia diz, versículo 41, e apartai-vos de mim, todos vós malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Talvez alguém tenha falado assim, não, mas o inferno não é um castigo eterno. Não? Então vamos ver aqui. Mateus capítulo 25, versículo 46, que diz assim, Então lhe responderá, em verdade vos digo, todas as vezes que o deixaste fazer a um destes pequeninos, foi a mim que deixaste fazer. Então irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Deus não vai destinar essas pessoas ao castigo eterno? Não tem castigo eterno? Claro que tem. Jesus disse isso, né? E agora, para finalizar, lá em 2 Pedro, capítulo 2, ele vai falar, quando Pedro escreve, alertando os cristãos ao perigo dos falsos profetas e aos falsos mestres, quando ele escreve se referindo a esses falsos profetas, Pedro escreve dessa maneira, capítulo 2, 2 Pedro, que diz assim, pois se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o dia do juízo. Eles foram encarcerados em cadeias, em prisões, na escuridão. A Bíblia diz que se Deus não perdoou os anjos que pecaram, né, mas foram lançados no inferno, então você veja, quanto mais o ser humano, né? Então, se você ouviu alguém falar que o inferno não existe, que é uma invenção do homem, que isso aí foi criado pelos pais da igreja, que Deus não vai lançar ninguém no inferno, porque Deus não é um carrasco, que Deus é só amor, que Deus é só bênção, que Deus é só vida. Não é. Então, anota esses versículos e não se esqueça de deixar aqui o seu like, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal para você receber conteúdos relacionados com esse assunto, ok? Então, o que nós precisamos fazer? Entender que, de acordo com os escritos de Paulo, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, ele diz que toda a escritura é divinamente inspirada. Então, toda a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. E ela é inspirada, ou seja, ela vem de Deus para nós. Ela é toda, ele diz, toda a Escritura, ela é inspirada. E ela é proveitosa para ensinar, para corrigir, para instruir,
para que todo homem de Deus seja perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, ainda lá em 1 Pedro, capítulo 1, 21, ele diz que nenhuma profecia, nenhuma escritura é de particular interpretação. Vamos dar uma olhadinha rapidamente para que nós possamos ler aqui e você anotar. Que diz assim, 2 Pedro, 2 Pedro vai dizer assim, capítulo 1, versículo 21. Rapidamente, nós vamos ver aqui. Diz assim, olha só, pessoal. Pois a profecia nunca foi produzida por vontade de homens, mas os homens santos da parte de Deus falaram, movido pelo Espírito Santo. Então, preste bastante atenção. O perigo que há de alguém dizer que Deus não vai lançar ninguém no inferno, que Deus é só amor, que Deus não vai destinar ninguém para o castigo eterno, um tormento eterno. Diz que é impossível, que é uma impossibilidade o inferno na realidade humana. Olha, muito cuidado com isso, porque a Bíblia Sagrada diz que nenhuma profecia, nenhuma escritura foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos, presta atenção, mas homens santos falaram, movido pelo Espírito Santo. Então, toda a escritura é divinamente inspirada. Seria um pecado muito grande eu negar isso. Então, a Bíblia deixa clara, vou deixar aqui na descrição os versículos, para você poder anotar. Está escrito em Salmo 8,17 que Deus lançará sim os ímpios no inferno, e depois Mateus capítulo 25, versículo 41, que diz, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Deus lançará as pessoas que não o serviram, lançará no fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. No versículo 46 vai dizer, e irão esses para o castigo eterno, e os justos para a vida eterna. E o último versículo, que é 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, que diz, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os encerrou e os lançou no inferno, olha só, e os reservou em cadeias da escuridão para o juízo daquele grande dia. Então, com esses versículos, você tem a comprovação de que o inferno existe e que nós não podemos negar isso. Entendeu? Sem falar, ainda vai um versículo extra, Lucas capítulo 16, que conta a história do rico e do Lázaro, onde todos nós já conhecemos. E se você quer que eu faça um estudo mais aprofundado sobre esse assunto, deixa aqui embaixo nos comentários pedindo, por favor, faça um estudo mais aprofundado, ok? Ou qualquer outro vídeo, E se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e nos ajude, ok? Então, eu vou ficando por aqui e vou encerrando a minha participação, lembrando que se você deseja estudar a Bíblia conosco, se você deseja assim se aprofundar nos conhecimentos, para que você possa dar boas aulas na escola dominical, para você se tornar um pregador, eu quero convidar você para conhecer o Instituto de Aperfeiçoamento Cristão, onde você vai aprender a interpretar a Bíblia de capa a capa, do Gênesis ao Apocalipse, vai ficar aqui embaixo na descrição. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Fique com Deus.